O time de planejamento da Scala hoje conta com 6 pessoas. Tem eu, o Thiago, a Manu, que somos os planejadores. Daí tem também o Denis e a Mari, que são os nossos assistentes. E o João, que é o nosso diretor de planejamento. Às 10 horas, o planejamento faz uma reunião de pauta semanal, tá? Então, vocês vão conhecer todo mundo aqui da equipe às 10 horas. Mas, enquanto isso, então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da nossa área do planejamento. Thiago aqui já chegou. Dá um oizinho, Thiago. A nossa reunião de pauta, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui na Scala, tá? Eu tô aqui, vai fazer uns 10 meses, mais ou menos. E antes de voltar para a agência, eu fiquei durante 5 anos trabalhando focada em pesquisa de mercado, pesquisa de comportamento, passei por algumas empresas. E também tive algumas experiências como freelancer, também trabalhando com pesquisa nesse meio tempo, que foi bem interessante. E aqui na Scala hoje eu sou a planejadora responsável por Capodarte, Dumont, Grendene Kids e também pelas concorrências das quais a Scala participa. A pauta vai demorar um pouquinho para começar porque o Thiago teve que entrar em uma reunião. Então eu vou aproveitar esse momento para mostrar um pouquinho da agência. O planejamento fica no 2º andar. Vocês estão vendo aqui a Mari, o Denis, a Manu. Aqui do ladinho a gente tem uma sala. Aqui do lado do planejamento a gente tem a salinha de BI, que é administrada pela GOI, que a gente usa sempre que possível. Depois a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. Aqui atrás do planejamento a gente tem um espaçozinho que é usado às vezes pela gente, pela criação, pela agência como um todo, para descanso ou brain. E ainda aqui no 2º andar a gente tem a produção, logo do lado do planejamento. E lá para frente a gente tem a criação. Logo na entrada do 2º andar a gente tem o grupo estratégico, onde estão profissionais de várias áreas da agência. Alguns deles não estão aqui porque estão em reunião. A apresentação da agência, que a gente tem parte da criação. E aqui, no cantinho, fica a criação e atendimento do... Agora descer aqui para o 1º andar, que é a recepção da Scala. Em parte da equipe fica aqui nesse andar, tá? Aqui no 1º andar a gente tem, então, a mídia e também parte do atendimento que fica aqui no fundo, tanto da Goia. E passando a recepção daí para o outro lado, a gente tem as salas de reunião e toda a parte administrativa que fica no final do corredor. E por fim, vou apresentar o pergolado, que é o nosso espacinho querido, onde a gente vem dar um tempo, almoçar e etc. Almoço. Só a Manu que não tá aqui, porque a Manu tem um filhinho e daí ela foi levar ele pro colégio. A gente tava aqui no almoço discutindo o que a gente vai falar aqui no Second Planner durante a tarde. E a gente tem algumas ideias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aqui apresentar direito, todo mundo trabalha em planejamento. Mas se alguém tiver alguma dúvida específica, manda pra gente também. A gente está indo para um lugar que faz muito parte da nossa rotina, que é a cultura, que também mostrou na sexta-feira, mas a gente vai mostrar de novo que a gente sempre vem para cá comprar umas revistas. Bom, aqui a gente acaba pegando algumas revistas básicas, né, dos segmentos que a gente trabalha lá na Scala. Por exemplo, moda, que é uma coisa bem importante. Quando você bota o coraçãozinho, tipo, do nada, ele fica... Ah, não, você... Acabou nossa reunião de pauta aqui, daí só para explicar o porquê que a gente faz essa reunião toda semana, tá? Em primeiro lugar, é claro, para dividir a pauta e como a gente a ideia é dividir a pauta mesmo, quem vai fazer o quê, quais vão ser os momentos estratégicos e também pra gente ter o momento próximo do João, que agora ele também é diretor-geral aqui na Scala. Foi? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é João, eu sou ainda diretor de planejamento da Scala e assumi nos últimos tempos a direção geral da agência também. Peraí. O bom dessa posição nova é que a gente está podendo aplicar tudo que a gente sabe de planejamento para uma nova fase da Scala, então acho que isso vai ser muito legal. Bom, nessa nova fase que a gente está vivendo, todo mundo ganhou mais autonomia dentro da
dentro da equipe e a gente amarra os briefings, fechamentos de trabalho, tudo. E agora toda a equipe vai se apresentar. Tá, vamos. Olá, eu sou o Thiago, eu trabalho na Scala há 4 anos, eu atendo HMV, Zero Hora, Alias Tractor, Colégio Anchieta e Unicinos. Oi, eu sou a Manu, eu trabalho na Scala desde 2010, saí em 2012, tive meu filho, voltei pra cá e o meu foco sempre foi moda, eu sou formada em design. Eu sou formada em moda, então meus clientes sempre foram voltados para essa área. Hoje eu atendo o grupo AMC, que tem Coach, Sommer, Triton, Fórum, Tufi. Além de AMC, eu atendo Unimed e Lojas Pompeia, que é um cliente muito legal. Oi, eu sou a Mari, eu trabalho aqui na Scala há 2 meses como assistente de planejamento e eu faço relações públicas na URGS. Eu sou o Denis, eu sou assistente de planejamento há um pouco mais de 1 mês aqui e eu vim de agência digital, então eu tento implementar um pouco dessa lógica aqui na Scala. Acabou a reunião de pauta, né? Então agora vamos fazer a atualização, que no caso entrou um trabalho novo. O Mário vai colocar ele aí nesse momento. Eu vou falar agora das pautas nas quais eu estou envolvida nessa semana, tá? Por acaso são 2 trabalhos de pesquisa, que é um pouquinho do meu passado que eu estou trazendo aqui. O primeiro sobre o qual eu vou falar é um trabalho de pesquisa que eu fiz no Macapá. Há 2 semanas atrás eu fui para lá, fiquei uma semana inteira no Macapá fazendo uma imersão cultural. Esse é um trabalho que teve várias etapas, desde o planejamento da pesquisa até a execução do campo. E agora eu estou na última delas, que é a fase de análise, onde eu estou compilando tudo aqui no maravilhoso PPT. O trabalho de pesquisa ele é fundamental dentro do planejamento, seja coleta de dados secundários ou coleta de dados primários, que foi esse caso que eu fiz. Mas é muito melhor quando a gente consegue ir a campo, porque a gente consegue juntar as impressões do consumidor com todo o histórico do negócio do cliente que a gente já tem aqui dentro do planejamento. Dizem que planejadores são tarados em post-its, isso não deixa de ser verdade, tá aqui os post-its para provar, mas eu particularmente gosto muito de cadernos e folhas de rascunho. Eu uso bastante folhas no meu processo de trabalho, porque depois eu vou fazendo isso com elas, né? Colando na parede, mudando, montando coisas para organizar meu pensamento. Agora indo aqui para a mesa do Thiago, que ele vai dar umas dicas pra gente. Tá, então a gente tem um braço de atualização de conteúdos aqui para a equipe da Scala e o planejamento é responsável por isso. Pesquisando, na próxima sexta-feira a gente tem um café da manhã especial aqui, sempre todo mês, e convoca todo mundo. E esse tema vai ser um conteúdo que a gente... Pode ir. Então, nesse próximo encontro, a gente vai ter um conteúdo da Hyper Island, que foi uma consultoria que a Scala fez no início do ano, e a gente quer disseminar por toda a agência. Então, usem GIFs nas apresentações, porque é muito divertido. A gente começou a usar tem um pouco tempo, mas está funcionando, tá fazendo sucesso, e é bem divertido ficar procurando GIFs para contar. Então é isso, eu acho que a nossa recomendação é o Douglas Holt, com o livro Cultural Strategy. É o livro que está conduzindo o nosso pensamento sobre planejamento contemporâneo. Sobre a minha dica de livro, eu só queria fazer alguns comentários. O Daniel, que é o autor, ele é professor de psicologia, mas ele ganhou em 2002. Então, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, justamente pelos estudos que ele fez de psicologia econômica. E nesse livro ele explica como funciona o nosso processo de pensamento e como muitas vezes a nossa mente acaba nos enganando. A Júlia veio nos visitar. Ó, a Júlia, eu trabalho muito com a Júlia. A Júlia mora no meu coração. Aproveitar a visita da Júlia aqui e mostrar algumas outras pessoas com as quais a gente trabalha bastante, que ajudam muito no trabalho de planejamento. Oi galera, meu nome é Andréia, sou diretora do núcleo de moda aqui da Agência Scala e garanto que vocês já consumiram ou consomem muitas marcas que a gente cuida aqui. Hoje em dia, para mim, é inconcebível qualquer ação de comunicação que a gente faça sem um planejamento bem preparado. Não existe comunicação sem planejamento. Outro departamento muito importante para o nosso trabalho é a mídia, eu estou aqui com alguns deles, que eles nos trazem muitos dados que nos ajudam demais. Tentei achar mais algumas pessoas para falar aqui, mas elas não estão disponíveis no momento. Então eu queria dar mais umas outras dicas que a gente acaba usando aqui no dia a dia.
Primeiro, é um grupo no Facebook da equipe, é uma coisa bem simples, mas ajuda bastante a gente a se comunicar e também a fazer pesquisas de referências para trabalhos. Algumas ferramentas para o dia a dia, o The Noun Project, que eu uso bastante para pegar ícones para as apresentações. Depois tem o Leaning Collection, da Getty Images, que ele mostra imagens de famílias menos tradicionais para usar em apresentações. Depois tem o Visual Hunt, que é para procurar imagens pela cor. Algum site que nos ajude a ter ideias de combinações de cores para as apresentações. Outro que nos dê várias ideias de fontes também para as apresentações. Para encerrar o dia, eu queria deixar mais uma dica de livro, mas é uma dica de livro para a vida, tá? Eu sempre tenho ele perto de mim para momentos que eu preciso rever os meus conceitos. Sem mais delongas, então, se vocês gostam de filosofia e de cultura pop, esse é um grande livro para se ter em casa. Eu adorei ter participado do Sigma Planner. Se restou alguma dúvida, eu vou deixar os meus contatos depois. Fiquem bem à vontade para falar comigo sobre qualquer coisa.